Pessoal, amigo, amiga de casa. Hoje eu vou ensinar para vocês um clássico da cozinha italiana, risoto. Eu vou ajudar você que quer impressionar seu namorado, que quer impressionar sua namorada e vou ensinar vocês a fazerem uma base de risoto. Porque aí você vai botar a sua imaginação para funcionar e vai fazer risoto no que você quiser. Vamos lá. Os ingredientes. Arroz arbóreo, de preferência. Se você tentar fazer isso com arroz comum, ele não tem a quantidade de amido certa e não vai rolar, ele não vai ficar cremosão. Eu vou usar cebola, o alho, nosso amigo. A gente liga a frigideira, coloca azeite e eu coloco também manteiga. Você não precisa colocar manteiga no começo. A manteiga ela entra na receita, mas ela entra no final, tá? De qualquer maneira, obrigatória, tá? Que eu vou colocar no começo só por uma questão de sabor mesmo, porque eu amo demais. Espera dar aquela derretida, que você já pode mandar bala na cebola, ok? O alho. Aí você vai deixar ele dar uma murchada. Cuidado para o alho não queimar. Alho queimado ninguém merece. Ó, foi, hein? Tá começando a ficar douradinho, tá na hora de tacar o arroz. Aí você vai começar a trabalhar com fogo médio. Você deixa ele dar uma fritadinha aqui, não precisa ser muito como o arroz comum não, tá? É só para ele absorver toda a gordura maravilhosa e o alho e a cebola. E aí a gente começa a hidratar esse arroz. A gente começa hidratando como? Uma boa bebida alcoólica, né? Como não? A gente vai, coloca, não tem uma medida certa. A medida é até quase cobrir tudo. Não é para cobrir tudo, é para quase. E aí começa, você tem que mexer e não parar nunca mais. Porque esse processo do mexer e não parar nunca mais é que vai soltar todo o amido, como eu falei no começo, e assim deixar essa preparação ultra mega super cremosinha. Esse é o segredo do bom risoto, nunca parar de mexer. Você vai ver que o arroz vai começar a secar rápido, aí você vai começar com o caldo. O Raul, meu querido amigo, vice-campeão do MasterChef, já fez um caldo aqui para vocês. Então aí você vai, exatamente como você fez com o vinho, mexendo e mexendo e mexendo e esperando esse arroz absorver o caldo. Toda vez que secar, você vai e coloca mais uma conchinha, até o risoto ficar no ponto certo. Qual é o ponto certo do risoto? Isso é tenso. Porque assim, os italianos gostam bem al dente. Eu acho que assim, aqui no Brasil é legal que a gente coma al dente, a gente sinta o grão, mas eu acho que duro demais também pode causar uma estranheza, porque não é tanto da nossa cultura. Então eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo, né? O jeito que eu acho legal é esse. Você sente, ele é durinho, mas ele ainda tem aquela textura, você consegue sentir a textura do arroz, mas também não é aquela coisa dura que dá a sensação que tá crua. Tá? Quando chegar nesse ponto, você desliga o fogo, tá ok? Então a gente vai agora esperar. E é isso, basicamente. Agora eu vou ficar aqui mexendo. Você vai falar, que saco, não tem nada pra fazer. Tem coisa pra fazer. Se inscreve no canal, que tá aqui. Vai lá. Nunca te pedi nada. Esse ponto em diante é uma finalização. Se você for colocar o camarão, se você for colocar o cogumelo, se você for colocar o limão, é nessa hora aqui que você vai colocar. É importante que seja um pouco antes, para que todos os sabores se encontrem e conversem, né? Você não vai colocar com fogo desligado, porque boa parte do sabor fica ali perdida. É importante essa química do encontro, dos calores, da comida, que é isso, magia pura. Então você mexe e agora a gente vai finalizar. Vai provando, porque a cada 1 minuto o arroz muda de textura. Quando você sentir que ele está pronto, você vai desligar. Vamos lá. Show de bola. Desligamos. Imediatamente a gente vai colocar o queijo. O queijo ralado é muito importante, assim. Eu sei que tem uma galera que faz, galera da saúde e tal, mas sei lá. O negócio é o seguinte, você vai fazer risoto, se joga, entendeu? Não vai fazer mais ou menos não. Veja que imediatamente quando eu boto o queijo,
ele fica com uma cremosidade incrível. É muito, muito especial e muito, muito essencial para a qualidade de um bom risoto. Essa é a hora em que você vai ver o sal e a pimenta. Então você vai ter que provar de novo. Que pena, né? Nada de sal. Vou botar assim só para dizer que eu botei, sério. Já tá quase perfeito. Um pouquinho de pimenta. E agora vem a finalização, que é a chave de ouro para a gente fechar esse risoto, que é a manteiga. A manteiga tem que ser gelada, porque ela vai dar um choque naquele amido, vai deixar o risoto ultra brilhante, tá? Então, um talhaco de manteiga e devagar, não é para sair mexendo, não. E você vai notar imediatamente que o risoto ganha um brilho, uma cor que é essencial para essa finalização, faz muita diferença. Gente, risoto pronto, olha o brilho disso aqui. Uma base de risoto sensacional, simples, fácil para você fazer em casa. Eu vou servir aqui, vou botar no prato. Esse prato fundo parece uma meia-lua, mas não parece muito com um prato de sopa. Esse aqui é o prato de risoto, tá? O famoso prato de risoto. Vou colocar aqui. Você vê que o risoto tá certo quando ele não fica todo ensopado em volta. Ele tem uma cremosidade, um caimento. Ó, tá pronto. Então é isso. Eu vou embora. Vou comer esse daqui. Você se inscreve. Produção, tem risoto na panela. Um beijo. Tchau, até a próxima. Fui. Olá, pessoal! Isso aqui não é uma reprise, isso aqui é novidade. Você está me vendo agora, versão Fitness 2017, fazendo meu segundo risoto aqui no canal. O risoto de hoje é um risoto de limão siciliano. Então vamos lá. Azeite e um pouquinho de manteiga. A manteiga nessa parte não é obrigatória. Eu coloco porque eu gosto de manteiga em tudo que eu faço. A manteiga no risoto, ela precisa estar fria, mas não agora, no final. Eu vou te explicar por quê. Derreteu, esquentou a gordura, vamos para a cebola. No risoto é legal que você murche ela bem, porque a textura principal tem que ser do arroz. Então a gente não quer aquela cebola, sabe, que a gente mastiga e sente? É para ela desmanchar bem. Aí o que a gente faz para que a cebola fique bem molinha e solte bastante o sabor? A gente coloca um pouco de sal, porque o sal, ele desidrata o alimento, para soltar os líquidos da cebola. Isso serve para qualquer refogado que você for fazer. Ok, cebola murchou, você já está sentindo aquele cheirinho delicioso, já pode entrar com o arroz, tá? O arroz é o arroz arbóreo. Ele é um arroz que tem menos amido, então ele segura muito bem a textura do risoto. É importante, uma vez que você colocou o arroz na panela, que você não pare mais de mexer, tá? Isso é muito importante, porque você quer soltar esse amido que tem nele para fazer o creme. Muita gente coloca creme de leite no risoto, isso é um absurdo, gente. A cremosidade do arroz vem do próprio arroz. Então, na verdade, você não precisa colocar nenhum tipo de creme para fazer com que esse arroz fique empapadinho e cremoso. Você vai conseguir isso através do próprio arroz. Dá só uma fritadinha e vem com o vinho branco. Qual a quantidade? É meio que no olho. Você vai colocar o suficiente para quase cobrir tudo, mas não cobrir, quase cobrir. Exatamente do jeito que eu fiz aqui. E aí mexe. E aí, meu filho, minha filha, vai mexer até o negócio ficar pronto. Cara, leva muito tempo. Bom, como vocês podem ver, o vinho já foi todo absorvido pelo arroz. Ele já está até começando a ficar cremoso. Então agora é um processo que a gente vai fazer mais umas 5 ou 6 vezes até efetivamente o risoto ficar pronto, que é colocar o caldo. Igual você fez com o vinho, você vai fazer com o caldo. Você vai colocar uma quantidade suficiente para cobrir o arroz praticamente, mas não deixá-lo submerso, tá, gente? O caldo tem que estar quente, porque não é legal você ficar esfriando o risoto, esquentando, senão não vai ficar pronto nunca. Então essa quantidade, mexe até secar, e normalmente ele está pronto no ponto certo, al dente, depois de umas 4 ou 5 conchas dessa,
tá? Mais pra frente eu volto com a mágica da televisão para explicar que ponto é esse. Bom, depois de mexer muito nessa frigideira, você pode ver aí em casa como ele tá super cremoso e já quase não tem líquido. Como eu sei que tá pronto? Provando, né, gente? É o único jeito. E o que você quer é que o grão esteja macio, porém você tem alguma resistência na hora que você morder. Então a base do risoto tá pronto. Agora é hora da gente temperar. Primeira coisa, eu vou diminuir o fogo ou quase desligar, e aí eu vou colocar essa maravilhosidade chamada queijo. É importante para dar cremosidade, é importante para dar sabor, é importante para milhões de coisas. Você vai ver imediatamente, quando eu coloco o queijo, que a textura do risoto já muda na hora. É o amido em contato com essa gordura maravilhosa. Ai, gente, risoto é tudo de bom. Olha o brilho. Eu vou colocar o limão siciliano agora só no final, porque o limão ele tem uma tendência a amargar quando você cozinha. Vou usar aqui meio limão. O limão siciliano tem muito caroço, então ou você coloca só o caldo, o líquido direto, ou então você usa, como eu estou usando aqui, uma peneirinha. Mexe bem. Essa manteiga gelada que eu falei para vocês no começo do vídeo, ela é muito importante. Vocês vão ver aqui como o risoto vai ficar brilhante quando eu colocar essa manteiga. Você devagar, de baixo para cima, vai incorporando a manteiga no risoto. Essa manteiga aqui, ela não entra para dar sabor necessariamente, ela entra para dar cremosidade, para efetivamente ele ficar com essa textura que as pessoas acham que é o creme de leite, mas não é creme de leite. Vocês conseguem ver que o risoto está super cremoso, mas você não tem caldo saindo. Isso é sinal que a gente fez um risoto bem feito, tá bom? Pronto, pessoal, o risoto está pronto. Um beijo e até a próxima. Ah, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever no canal. Tchau! Oi pessoal, tô de volta à famosa cozinha do Masterchef, toda reestilizada aqui para a nova temporada do Masterchef. Já tava com saudade. Vou fazer hoje para vocês uma receita muito famosa lá na Itália, conhecida como arantini. Nada mais é que um bolinho de risoto recheado. Para fazer esse bolinho recheado, são dois passos, o risoto e o recheio. Para você aprender a fazer o risoto, é só você clicar aqui que a Isabel ensinou 4 bases de risotos bem bacanas para você aprender. Então vou ensinar vocês a fazer o recheio. Azeite na panela, cebola, bem picadinha. Toma cuidado para não fritar tanto a cebola, ela não pode dourar, tá? A gente vai suar a cebola na panela, é um termo que a gente utiliza em gastronomia, só para liberar o sabor na panela, tá? E ela ficar levemente adocicada e não ficar frita, tá? Adiciona o salsão. Bom, depois de refogar a cebola, ela já deu uma murchada. Com o salsão, eu vou adicionar a carne moída. Como eu sempre falo, é importante escutar esse barulhinho para fritar a carne e não cozinhar. Temperar com um pouco de sal, pimenta preta. Adiciono o fungo seco hidratado. Eu estou fazendo com carne moída e fungo, mas se você preferir trocar por outros ingredientes de sua preferência, fica à vontade. Molho de tomate. Eu gosto sempre de usar a panela de inox, que ela ajuda a criar uma crostinha no fundo, que dá ainda mais sabor. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui, que ajuda a deglaçar a panela e liberar essa crostinha e dar ainda mais sabor para o que você está fazendo na panela. Finalizar com folhas de sálvia. Toma cuidado que a sálvia é um ingrediente forte, então ela não pode dominar e está pronto o recheio. Vou reservar agora a minha carne aqui. É importante deixar ela esfriar primeiro antes de montar o bolinho para que ele não desmonte na hora de fritar. Eu estou pré-aquecendo o óleo. Se
Se você tiver um termômetro, melhor ainda, temperatura de 180 graus é ideal. Se você não tiver o termômetro, é só você ir testando, tá? Faz o bolinho e coloca, ele tem que borbulhar, tem que fritar. Se não fritar, só retirar e espera esquentar mais um pouquinho. Hora da montagem do bolinho é importante. Pega um pouco do risoto, coloca aqui na palma da sua mão. Toma cuidado para não deixar uma camada muito grossa, tá? Agora o recheio, no capricho. Eu vou deixar um espacinho aqui no meio, onde vai entrar o queijo taleggio ou mussarela tradicional, ok? E, por fim, olha só, vamos fechar esse bolinho. O importante é você não amassar tanto na hora de moldar, porque senão vira uma maçaroca de arroz e fica muito ruim, duro, compacto, né? Você modela com delicadeza, depois vamos empanar e fritar. Empanado tradicional, 1, 2, 3, farinha de trigo, ovo e, por fim, farinha de rosca e está pronto para entrar no óleo. Mergulha os bolinhos no óleo quente. Com a ajuda de uma escumadeira, tá, gente? Não joga ele, é perigoso espirrar esse óleo quente e você se queimar. Deixa ele dourar bem. Já pode retirar. Colocar um pouquinho de salsinha para finalizar e está pronto. Queijo derretido dentro, bem suculento. Vou provar. Tá quente, mas tá ótimo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessa receita do bolinho de risoto. Se quiserem acompanhar mais dicas MasterChef, é só clicar aqui, se inscrevam no canal, deem um like no vídeo. Por hoje é só. Obrigado, até a próxima.